bem-vindo a mais um Pode Cooperar, o podcast da Sicredi Interestados. Agora a gravação no momento especial aqui junto ao seminário de fim de ano da cooperativa, em comemoração também aos 40 anos que completa na sequência. Para mim é uma grata satisfação, sou o Leandro Rodrigues, estou como host aqui conversando com os nossos convidados aqui desse episódio, que vai falar sobre o crescimento da cooperativa ao longo desses 40 anos, e para falar sobre isso nós temos aqui o Edson Marques, ele que é diretor executivo da cooperativa, o Jair Jacobo, diretor de operações, a Bianca Rockpick, que é gerente da agência Salgado Filho, e o Cláudio Chaves, que é gerente da agência de São Lourenço do Sul, mais conhecido como o Claudio. Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. Antes de mais nada, pedir para que vocês se apresentem brevemente, pessoal que não conhece, que está chegando na cooperativa agora, seja como associado ou até mesmo como colaborador, possa conhecer um pouquinho da trajetória de cada um aqui dentro da cooperativa. Bom dia, meu nome é Edson Carlos Marques, eu sou o diretor executivo da cooperativa. Estou na cooperativa há 28 anos, iniciei o processo junto com os demais colegas, o processo de expansão da cooperativa e continuamos nessa batida aí para mais outros 40 anos no futuro. Maravilha. Meu nome é Cláudio Chaves, eu estou gerente em São Lourenço do Sul há 5 anos, estou há 12 anos na cooperativa, já passei pela nossa agência de Camaquã e a gente inaugurou Santa Vitória do Palmar. Estamos há 12 anos na Sicredi Interestados e 17 anos de sistema cooperativo. Maravilha. Eu sou a Bianca, também sou gestora de agência hoje da Salgado Filho. Eu vivo o Sicredi já há 16 anos e estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês, contar um pouquinho, ter feito parte desse crescimento, desses 40 anos. É um momento que a gente vive nostálgico, assim, poder estar contribuindo com a vida das pessoas e melhorando a vida delas. É parte do cooperativo, da cooperativa, faz parte da nossa missão e é isso que a gente vive todos os dias. Maravilha. Bem, eu sou o Jair Antônio Giacobo, estou hoje como diretor de operações da cooperativa. No sistema Sicredi já há 34 anos, na cooperativa há 26. E também passei por todas as áreas de atendimento, na agência também por um período, e já algum período já na função de diretor de operações. E acompanhei também na cooperativa boa parte desse crescimento desde a abertura das primeiras agências. Maravilha, pô, a gente está com uma turma de peso aqui, então. Assim, a gente está numa série de episódios, o pessoal está acompanhando agora, inclusive, a gente contou um pouco da história da cooperativa, com o seu Nilson, o seu Arlindo, e quando o pessoal enxerga a cooperativa, a Sicredi Interestados com esse tamanho todo, sul do Rio Grande do Sul, norte do Espírito Santo, mais de 400 colaboradores, volume grande de agência também. E aí você pensa, mas como é que chegou nesse tamanho todo, Quer dizer, a gente está completando agora na sequência 40 anos, mas eu queria ouvir alguns relatos de vocês sobre esse crescimento, a que se deve o desenvolvimento da cooperativa nesse sentido assim de expansão, de crescimento, mas mais na questão não só de sentimento, mas o que vocês veem que traz isso, que eleva esse resultado. Bom, na minha visão, o cooperativismo de crédito, ele cresce muito no mercado pelo seu modelo de negócio. A preocupação com a comunidade, você estar querendo crescer junto. Então, isso atende muito os anseios da população. Todo mundo quer melhorar, Então, o cooperativismo, ele vem com uma proposta de valor que busca isso, Busca melhorar a comunidade, busca melhorar seus associados, busca melhorar os seus colaboradores, quer dizer, a vida tem que melhorar, precisa melhorar. E o cooperativismo é isso, é trazer esse modelo sustentável de crescimento, mas muito focado num crescimento sustentável. A gente não pode simplesmente crescer, a gente precisa crescer trazendo resultados para todas as pessoas que participam desse movimento. Então, na minha visão, é isso que faz o cooperativismo crescer cada vez mais. E ao longo da história, na minha opinião, a gente procurou desenvolver muito
os princípios do cooperativismo, atuando no crescimento, no interesse pela comunidade, na transparência. E também eu acho que a gente atuou muito lá no início e hoje continua também atuando na educação e na formação dos nossos associados. Eu recordo quando a gente fazia os trabalhos a antiga organização do quadro social. Ali a gente levava a proposta do cooperativismo tentando se diferenciar do sistema financeiro tradicional. E de fato a gente exercia na prática essa diferenciação, entendeu? Então eu acho que ali foi sendo plantada a semente do cooperativismo, levando quando eu entrei na cooperativa, na Sicredi Interestados, o pessoal, os associados, a comunidade em geral tinha muito pouco conhecimento de cooperativismo. Se falava, cooperativa, o que é? E através desse trabalho de organização, de estar próximo das comunidades, das entidades também associativas, eu acho que nos deu a oportunidade da gente esclarecer para a comunidade geral o que é o cooperativismo. E a partir daí eu acho que houve uma espiral crescente de as pessoas irem entendendo, aderindo ao modelo, e eu acho que boa parte do nosso crescimento se deve a isso também. Eu concordo, eu acho que nós temos 40 anos, estamos comemorando 40 anos e o nosso sistema há mais de 100 anos, né? Então esse tempo todo foram muitas decisões, foi trazer a cultura do cooperativismo para a sociedade, né? A gente levar isso, buscar pessoas, né? Hoje nós temos os coordenadores, nós temos equipes aculturadas ao cooperativismo, então isso tudo complementa, né, esse trabalho que a gente busca, né, realizar e entregar, né, para a sociedade, né? Então hoje a gente tem, eu acho que nosso sucesso, né, nosso crescimento, ele se deve a boas decisões. A gente tem, né, uma diretoria, enfim, que nos dá um respaldo, uma autonomia, com muita responsabilidade para que a gente possa exercer o nosso trabalho junto às agências, enfim, né, e hoje está muito nas pessoas, né, hoje a gente busca as pessoas, né, as nossas equipes, pessoas que tenham esses valores, né, que possam transmitir isso para, né, o cooperativismo lá na sua comunidade, né, enfim, no seu município, e isso vem nos fortalecendo muito para que a gente consiga atingir os resultados que a gente tem. Nós temos um modelo, né, enfim, maravilhoso que é o cooperativismo, né, mas a gente precisa das pessoas entregando isso, né. Então hoje nós temos o pilar social, o pilar financeiro, e a gente vem cuidando, né, desses dois pilares, né, com muito zelo, né, para que eles possam, né, continuar, né, prosperando, nós prosperando, nossos associados prosperando. Então hoje os colaboradores, eles, além dos serviços financeiros, né, que nós temos, a exemplo das instituições financeiras, né, nós temos os não financeiros, e é onde a gente consegue fazer uma entrega muito grande, que é isso que o Jair também falou, que o Edson falou, né, através da educação dos coordenadores, dos nossos associados, da comunidade, através da educação financeira e da educação cooperativista também, né. Então isso a gente vem trazendo esse momento de prosperidade, né, que está na nossa missão, né. Então acho que isso vem fortalecendo e fazendo que a gente entregue e seja percebido. Hoje, nesses longos 40 anos, a gente tem a satisfação de ver os associados percebendo. Eu acho que esse é um momento, né, realmente que a gente vive isso, mas o quanto a gente é percebido pela comunidade, né, por ser um sistema sólido e fazer todas essas entregas que a gente está fazendo, é o associado que tem que nos dizer. Então hoje a gente já consegue colher isso dos associados, eles nos passando, olha que bacana, a gente percebe que o modelo de vocês é diferente, que o atendimento de vocês é diferente, que vocês têm interesse genuíno, né, nas entregas, que vocês operam como consultores financeiros. Então é tudo que a gente sempre idealizou e praticou, e agora a comunidade percebe e vem nos trazendo. Acho que isso faz com que a gente cresce e conseguimos atuar em todas as regiões do Brasil. Pensando nisso, tá conversando, eu estava pensando na experiência que eu tive em 2015 em ajudar uma inauguração da agência de Santa Vitória do Palmar.
onde nós fomos convidados a estar lá. A comunidade nos queria, nos chamou para estar. Houve movimentos junto aos nossos diretores com vistas a que o Sicredi estivesse lá. E durante o tempo que a gente esteve lá foi maravilhoso, um crescimento contínuo, porque quando a comunidade também conhece o cooperativismo, entende que aqueles dois pinheirinhos, um é social, mas o outro é econômico, e que precisa multiplicar e contribuir com a parte econômica, fazendo seus movimentos dentro da cooperativa, cresce. O negócio cresce, o negócio se multiplica pela própria indicação das próprias experiências que os associados têm ao receberem não um atendimento, mas uma consultoria financeira. Os nossos colaboradores se preparam para entregar uma verdadeira consultoria e contribuir com o desenvolvimento, o interesse genuíno, como bem colocou a Bianca. Então, o crescimento são várias variantes que nos trazem, e o melhor de tudo é que a gente olha no horizonte que se perpetuará esse crescimento do cooperativismo. Bom, com certeza. Vocês estão falando, estou pensando, vem alguns exemplos na cabeça aqui, né? Embora eu não seja colaborador, mas faço parte, né, como um parceiro aqui, atendendo com a agência. E agora há pouco estava aqui o Alex, o Zico e o Leonardo, né, o pessoal que desenvolve mais diretamente lá o Espírito Santo, trazendo alguns relatos justamente do crescimento. Aí vamos pensar não só no crescimento de números da agência, da porta para dentro, mas da porta para fora, né? O que trazia o Alex, cara, a gente entrou em Pinheiros e casualmente a gente tem um coworking lá, um espaço para fazer reuniões, e a prefeitura da cidade acabou usando aquele espaço também para fazer reuniões e para criação de projetos com vistas a recursos federais e tudo mais. E assim, é engraçado, não é só o Sicredi lá, mas em 2, 3 anos a cidade meio que mudou a cara, né? E a gente tá falando assim de uma mistura de ceder um espaço de relacionamento, networking, de buscar que isso aconteça na região, e tu também consegue que a prosperidade ela venha não só com a questão do serviço financeiro, que ela é fundamental, mas também por esses serviços todos não financeiros. E acho que isso é legal também da gente trazer aqui, porque o crescimento ele se dá muito baseado até nas palavras de vocês, né, nessa relação entre a gente entregar o que o associado precisa, mas ter esse retorno também para a comunidade, né? E esse crescimento, né, digamos, nos últimos, botar aí, dos últimos 10 anos, quando a gente não tinha mais fronteira, né, ou melhor, o Banco Central possibilitou que a gente pudesse ter outras regiões, né? E acho que aí também foi outro ponto marcante para a expansão, não só da Interestados, mas acho que o Sicredi como um nacional, né, Edson? Verdade. O Sicredi optou, né, por estar presente nas comunidades, porque o nosso modelo de negócio é você estar presente e dar um atendimento diferenciado, né? A gente sabe que hoje a tecnologia, né, o digital permite que você abra conta em qualquer região, mesmo não estando presente. Mas a opção do Sicredi foi estar próximo, entendendo que você precisa estar junto com a comunidade, não só para atender o lado financeiro, nós temos que atender o lado social, nós precisamos integrar as comunidades. Quando a gente construiu a nossa sede em Pelotas, a gente construiu um auditório, né? A gente sabia que aquele auditório não era necessário só para a cooperativa. Sim. Porque a gente não teria essa necessidade, bastaria alugar para algum evento, algum outro espaço e fazer o nosso evento. Mas a gente pensou muito mais em ter um espaço para a comunidade usar, né? Para ela trazer eventos dela, para poder também crescer. Então, o Sicredi busca muito a parceria e a participação da comunidade. Não adianta você crescer sozinho, porque o entorno tem que crescer junto. O Sicredi tem mostrado que, por exemplo, você consegue
conciliar desenvolvimento econômico com inclusão financeira e também respeito ao meio ambiente. Então, é nesse sentido que o cooperativismo é diferente. O Sicredi é muito diferente. Ele vai estar presente em todo o país, buscando realmente fazer a diferença na comunidade, né? Para nós, o importante é que a comunidade cresça junto, porque o bem-estar da população é o que mais importa para todos nós. E agora pensando, voltando um pouquinho, voltando alguns passos assim, quais foram, né, se vocês pudessem elencar alguns dos maiores desafios, né, considerando que a gente tem na mesa aqui alguns anos, né, de Sicredi, de histórias e tudo mais, mas quais os momentos que para vocês pessoalmente foram mais marcantes como elementos assim mais desafiadores do crescimento? E assim, só parafraseando, eu me lembro de ouvir o Edson contando uma história que tu tava desenhando como ia ser os guichês de atendimento, as mesas, né, lá, não sei em que ano, mas há bastante tempo, né? Também não é tanto. Realmente, né, o Sicredi, a nossa cooperativa, né, como toda empresa normalmente nasce pequena, isso aí precisa fazer coisas diferentes, né? Então, o que eu contava aquela vez é que a gente desenhava a mesa numa cartolina, num papel, para poder fazer o layout da agência. Quando a gente foi fazer a primeira agência em expansão de Pelotas para São Lourenço do Sul, a gente alugou uma sala do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Lourenço. E a gente foi lá e montou o layout para poder saber onde ia passar a fiação e tal, para ligar os computadores. E para isso a gente, como não tinha nenhuma condição de contratar um arquiteto, e essas coisas, a gente desenhava mesmo, colocava no chão e ia desenhando, né, os passos para poder instalar. Isso é 20 e poucos anos atrás, né? Isso a Globo não mostra, né? Não vai mostrar. Mas realmente começou pequeno. Isso é legal de trazer para mostrar para quem está chegando agora, né, que toda essa construção ela tem, né, um volume de trabalho, de dedicação, de carinho, de cooperação, dos valores que são fundamentais, né, acho que trazendo lá mesmo os mais 120, mais de 100 a 120 anos no caso do sistema aqui no Brasil. Quem mais? Eu acho que o que eu a escola, a gente começou pequeno e foram muitos desafios. Em termos de estrutura, a gente não tinha quase nada. Mas o que se tinha era a vontade de crescer, a vontade de levar o cooperativismo. E os grandes desafios que a gente teve na região ali foi levar a ideia de ser cooperativo, na minha opinião. A gente levar a dizer, ó, a cooperativa é importante, ela tem um trabalho diferente. A gente procura manter um equilíbrio, né, entre o econômico e o social. Tanto é que a cooperativa, à medida que ela cresce, ela também cresce os investimentos sociais. Porque na nossa visão e também na visão do conselho, a gente precisa ter esse equilíbrio, sabe? Das coisas andarem juntas. E a comunidade, eu acho que acabou percebendo isso. E à medida que a gente aumenta o nosso resultado, aumenta o nosso crescimento, a gente investe mais no aspecto social e isso gira um círculo virtuoso, sabe? E a comunidade percebe muito isso. E o fato também da gente estar próximo da comunidade, abrindo os nossos espaços para a comunidade, eu acho que é uma soma de fatores, não tem algo assim pontual. Não existe uma bala de prata, né, que diz, foi isso que fez o crescimento da cooperativa. A atuação dos associados agora, já há um tempo menor, a atuação de coordenadores, os representantes dos associados lá nas comunidades, que levam as informações também, o Sicredi vem investindo também nesse público de coordenadores, a atuação dos conselheiros também nas comunidades. Então é uma soma de fatores que eu acho que faz com que o Sicredi vem crescendo, e aí de uma forma agora já mais exponencial, né? Com a atuação em outros estados, outras regiões também, a gente vem crescendo bastante, né? Então, a gente vê isso pelo número de associados. Esse ano a gente estava comemorando no sistema 8 milhões de associados, eu acho que foi em abril, né? E nós estamos já a 8 milhões e 600 mil associados dentro do sistema Sicredi. A nossa cooperativa também, ela deu um salto
na adesão de novos associados também nos últimos anos. E graças a tudo que a gente faz. Não é uma ação específica que a gente vem fazendo. A atuação das agências também nos municípios. Hoje o Sicredi é muito demandado naqueles municípios ainda onde a gente não está presente. É demandado estar lá presente porque eles percebem a diferença que as cooperativas ou o Sicredi faz nas comunidades. Com a atuação não só financeira, porque hoje a atuação financeira ela pode se dar à distância, de qualquer móvel, qualquer aparelho celular que faz a sua movimentação financeira. Mas a atuação local, tá junto com as comunidades, fazendo parcerias com entidades de classe para desenvolvimento, firmando convênios com entidades de classe, fazendo trabalho social também em parceria com todas essas entidades filantrópicas. Eu acho que isso é que tem feito a diferença nas comunidades. E a gente percebe que o público vem reconhecendo isso, vem reconhecendo e vem aderindo ao Sicredi já com uma certa naturalidade. O esforço que a gente fazia para convencer um associado lá há 20, 25 anos atrás, hoje a gente faz isso, a gente faz ainda o trabalho das agências de visitar, conversar com os associados, mas a gente percebe hoje que a adesão está um pouco mais espontânea, do que o esforço já não é mais tão grande como a gente fazia naquela época. Então tem uma adesão já mais espontânea ao Sicredi. E eu acredito que é em função de tudo que o Sicredi vem desenvolvendo na comunidade. A comunidade está nos vendo como, de fato, uma instituição da comunidade. Eu acho que que o Jair fala, né? Uma das coisas que a gente nota é que você vai por um período, né, tendo mais dificuldade, mas depois quando você chega num momento que a comunidade entende, e ela, como o Jair fala assim, começa ela a buscar o Sicredi. Quando a gente falou ano passado que a cooperativa gostaria de chegar em 2025 nos seus 40 anos com 140 mil associados, e a gente tinha 100 mil, né, o ano passado, então parecia um absurdo, né? Você crescer 40%, você cresceu 100 mil em 38 anos, aí tu quer 40% a mais em 2 anos. E a gente está chegando a 120 mil esse ano, e a gente vai ultrapassar os 140 mil o ano que vem. Então, a gente vai crescer 40% em 2 anos, né, depois de 38 anos, para você chegar a 100 mil associados. Né? Então, é óbvio, né, que o cooperativismo vai deslanchar cada vez mais, vai ter mais gente aderindo espontaneamente, mas isso não basta, né? A gente também tem que buscar, e é o que a gente está fazendo nas agências, muito bem feito. Esse crescimento, só para concluir, ele, na nossa visão, ele parece ser um efeito exponencial, né? Sim. Tu investe, ele tem um crescimento rápido, lento, né? E a partir de um certo ponto, ele inclina a curva e o crescimento é bem mais acelerado. E o que a gente está percebendo agora, nos últimos anos, essa inclinação da curva de crescimento do sistema. E não é só a nossa cooperativa, todo o sistema Sicredi vem esse crescimento exponencial bastante forte. E a gente está aqui com 2 agências que têm uma representatividade grande, volume de negócios, de pessoas, de associados, né? E quais são os desafios que vocês viram nos últimos tempos, anos, vamos dizer assim, para, digamos, somar nesse crescimento que a cooperativa vem desenvolvendo, e aí, batendo na sequência aí a 140, 150 mil associados? Eu acho que isso que o Jair e o Edson trouxe faz todo sentido, assim, foi muito trabalho feito durante esse tempo, né, esse fortalecimento, né, do cooperativismo, essa simplicidade que tem na nossa história, né, e hoje a gente, com todo esse trabalho que o Jair falou, que são as entregas dos produtos não financeiros, né, porque se a gente focar só no econômico, a gente não consegue atingir. Então a gente tem fundo social, a gente tem educação financeira, e isso faz com que a comunidade nos perceba, né? E eu tenho 16 anos de Sicredi, né? Então eu já vivi um esforço maior, né, de fortalecer o Sicredi. E hoje as pessoas aderindo, né, com uma percepção de que é um modelo que fortalece a comunidade, que fortalece o seu negócio, percebendo que nós temos um atendimento diferente. Então as pessoas têm buscado
isso que eles estão, essa nossa entrega, né? E é muito isso que o Claudião falou, né? Falando para o outro, não, vai no Sicredi, porque o Sicredi, né, ele trabalha assim, ele é diferente, né? Eu tive uma situação, ele me apoiou. Então, a gente faz parte da história da vida das pessoas e os colaboradores, as nossas equipes, elas são muito fortalecidas nesse espírito, né? De cooperar, de prosperar. Então, claro, a gente tem um grande desafio hoje. Boa parte da nossa cooperativa são jovens, né? Então, em função da própria expansão. Então, esse é um grande desafio de trazer toda essa essência, né? Isso que eu me emocionei um pouquinho ali quando o restaurante que desenhou na cartolina, né? Então, hoje a gente tem, né, uma estrutura, né, de trabalho que encanta, mas isso não sempre foi assim, né? Então, nosso desafio de levar isso, né, para essa galera e ver, e eu acho que isso vai fazer com que eles entregam com muita responsabilidade e preservem tudo isso que foi um legado, né, principalmente dessas duas pessoas que estão aqui, que a gente tem a honra de estar aqui. Então, é muito legal. Eu tenho 16 anos, mas eu vivi esse momento também de transição. Claro que na situação deles foi ainda mais trabalhoso levar o cooperativismo, levar o Sicredi. Quem é o Sicredi, né? Meu Deus, que instituição é essa? Que bicho é esse, né? Com tantos players renomados já, né? Naquela época, né? Então, vou levar meu dinheiro para lá. Então, o quanto essas pessoas, né, emplacaram essa confiança, e isso a gente colhe até hoje, porque foi passado, né? É uma história muito assim de esforço, né, de respeito, de confiança mesmo. Então, a gente tem hoje a gente é o que é, porque a gente tem pessoas que fizeram muito, muito mesmo, e o nosso dever, né, é a gente conseguir manter e prosperar ainda mais, né? Nós temos um modelo maravilhoso, um sistema que permite a gente fazer isso, mas a gente precisa todo dia lembrar da nossa essência e trabalhar isso, buscar com que as equipes sejam diferentes, não atuam da mesma forma que o mercado atua, porque isso é o convencional, isso a gente tem que entregar muito mais. Mas eu acho que os desafios foram muitos, né? E eles vão ser sempre. A gente precisa realmente repensar todo dia como a gente vai fazer essa entrega, né? E acionar as pessoas para o Sicredi, para o cooperativismo. Eu me lembro, estava comentando, queria só complementar, lembrando que em 2007, né, que o Banco Central permite que a gente vire uma cooperativa de livre admissão, né? E eu já estava dentro do sistema, e a gente enfrentou muita desconfiança das pessoas por conta do cooperativismo de algumas cooperativas de produção que não conseguiram administrar tão bem os recursos, né, dos cooperados. Então a gente teve momentos de sofrimento, momentos de provar para as pessoas que, de fato, a nossa proposta era diferente, era uma gestão profissional, né? Eram profissionais gerindo o negócio como tinha que ser, alimentando o dinheirinho social e o econômico também, para que crescesse juntos. Então, hoje a gente está colhendo, sim, graças a pessoas como as que nós temos o privilégio de estar com eles aqui. Mas lá na ponta foi batalhas pesadas para tu levar para as comunidades, mostrar para as comunidades que a nossa proposta era diferente e sustentável. Eu vejo que quando a gente lança lá o fundo social também, que a nossa cooperativa adere, o fundo social, isso traz uma visibilidade maior para as comunidades como um todo, e isso acaba com que as pessoas nos enxerguem de forma diferente, e aí o dono indicador aumenta ainda mais, né?
a gente transcende o Sicredi, né? Porque até então a gente consegue fazer essa entrega para quem é nosso associado, né? Para quem está muito próximo, digamos assim. Mas os produtos não financeiros a gente atinge escolas, a gente atinge entidades, ONGs que nem conheciam o Sicredi, tá? Mas não sabiam do trabalho, né? Então acho que esse é um grande momento, né, de transcender o crescimento. E a confiança das comunidades onde a gente está inserido. E Certo? Então, tu pega as cooperativas escolares, né, hoje, Sim. né, fazendo isso com as crianças também, para entender ajuda mútua, né, como funciona. Eu acho que o Sicredi construiu várias soluções financeiras e não financeiras, mas o Sicredi construiu. Não foi, copiou um modelo aqui, outro ali. Desde a constituição do banco em 95, foi feito pelas pessoas que não trabalhavam em banco, sim, trabalharam no modelo cooperativo. Aí, por necessidade de você ter uma instituição para fazer gestão dos recursos e tal, e acesso à compensação naquela época, se constituiu um banco, né? E se aprendeu fazendo, né? Não se buscou pessoas para montar esse banco. Claro, alguma consultoria e tal, mas as pessoas foram aprendendo como é que trabalhar, como é que fazer, né? E aí foram criando soluções, e isso começou a crescer de uma forma que a gente às vezes fica olhando e diz, pô, como é que pode, né? Começou desse jeito. Eu lembro que quando, quando criou o banco, porque eu venho também de banco, né? Eu trabalhei num banco que era cooperativo, que era do governo federal, e que lá nos anos 90, né, com o Collor assumindo a presidência, ele liquidou o banco, que era o banco que apoiava as cooperativas de crédito. Então, a partir dali, a compensação desse cheque naquela época passou para o Banco do Brasil, tinha um custo muito alto, por ser um banco estatal, né, eles têm um custo operacional alto, então se decidiu a necessidade de ter um banco próprio, né, e a partir daí se trabalhou nesse sentido, né. Então, a construção dessa história, ela é longa, mas ela é persistente, né, e a gente vem fazendo do jeito do Sicredi, né? Não é ir lá e claro que foi olhado muitos modelos fora do país, principalmente na Europa, mas foi se construir a nossa história. Pô, uma coisa legal que eu ouvi vocês falando e eu vi o pessoal do Espírito Santo, né? Vocês comentaram que muitas agências, ou acho que desde a primeira fora da de Pelotas, ou até mesmo, me corrija se eu estiver errado, a de Pelotas, mas ela começou junto com as entidades, né? E aí, principalmente as entidades voltadas ao agronegócio, né? Mas também trazendo as entidades de classe de outras, né? Ali, comercial e Cindy Lojas, por aí vai. Mas me chamou a atenção que até na continuidade do processo de expansão para o Espírito Santo, ela se dá a partir desse relacionamento com a comunidade através de quem representa ali, né, que são as entidades rurais ali. E como isso é legal porque te permite de fato te conectar com a comunidade e ao mesmo tempo entender o que a comunidade precisa, não só de serviço financeiro, mas, né, dos serviços não financeiros. Isso é desde o início lá, Edson. É desde o início. A cooperativa, ela nasceu dentro da antiga Consulate, né? Uma ação na empresa. As cooperativas como um todo no Rio Grande do Sul, elas cresceram apoiadas por cooperativa de produção. Certo. Por quê? Porque principalmente o pequeno produtor está desassistido no crédito, né? E as cooperativas de produção, elas não tinham condição de dar esse apoio necessário. Então elas começaram a apoiar a criação de cooperativas de crédito. Claro que toda a evolução da legislação foi facilitando, mas praticamente todas vêm de dentro de uma cooperativa de produção. E claro que depois crescendo, daí apoio como você falou, de sindicato rural, de sindicato de trabalhador rural, de associação comercial, de lojas, CDE. Então sempre houve um apoio da comunidade. Porque o entendimento, quando você chega numa área que não conhece, ele também precisa de líderes que entendam o modelo e possam transmitir e apoiar, né, esse modelo. Então, hoje, claro que o Sicredi poderia crescer sem esse apoio direto, mas não é legal isso, porque o importante é que a comunidade queira. Não é da essência, né? Não é Não é, porque a gente precisa que todos entendam,
né, o nosso modelo e apoie, né? Quer dizer, então, e isso vem acontecendo porque cada vez mais o cooperativismo de crédito é conhecido do país pelos outros modelos também que estão aí, né, e fazendo seu trabalho. E o Sicredi presente praticamente mais da metade dos municípios do Brasil com agências físicas, né? E aí, falando um pouquinho também de inovação, porque existe muita inovação dentro da Interestados, né, e do sistema Sicredi como um todo, quais foram os principais momentos assim da inovação tecnológica dentro da expansão, vamos dizer assim, da cooperativa? A gente teve, pegando bem lá atrás, né, a gente tinha um modelo que nada era online, começando lá do princípio. Era tudo processado à noite, no final do expediente, se varava a madrugada processando, lançando os depósitos, lançando seus cheques. Isso aí a Globo não mostra também. Então, O Jair pode contar uma história lá, quando fechou o BNCC, como é que funcionava lá em Colorado, né, que é a terra dele, a compensação de cheque naquele período ali do fechamento. o Sicredi, quando fechou o BNCC, o Sicredi ficou sem compensação. E os cheques estavam na mão dos associados, os talonários de cheques estavam na mão dos associados e os associados continuavam emitindo cheques. E naquela época a economia também do município era pequena, assim, enfim, então a gente ia nos comércios locais comprar os cheques. Então ligava, quantos cheques do Sicredi tem aí? Tenho, sei lá, na época era 500, que nem era reais, né? Foi antes do... então tu pegava o dinheiro, levava lá, entregava o dinheiro e trazia os cheques, para ver se lançar na conta do associado, e mesmo sabendo que poderia alguns não ter salvo. E aí a cooperativa bancava isso e depois cobrava do associado. Então isso era diário. Até chegar o ponto que se firmou o convênio aí com o Banco do Brasil. E aí surgiu, foi alguns anos, né, de convênio com o Banco do Brasil, onde que o Sicredi pagava esse serviço para o banco. Então a evolução tecnológica ela foi ocorrendo aos poucos. É claro, o sistema cooperativo ele tem uma capacidade de investimento em tecnologia ainda muito inferior ao sistema financeiro tradicional, mas a gente vem em muitas coisas dando o nosso jeitinho, sabe? Não tem tecnologia, mas eu acho que a criatividade das pessoas que estão na ponta, a vontade de fazer, às vezes supera até a tecnologia, sabe? Então a gente foi evoluindo, depois o Sicredi instituiu o sistema online e hoje vem investindo forte em tecnologia, né, dentro, lógico, da sua capacidade de expansão. O nosso aplicativo Sicredi é reconhecido como um dos melhores do país pelos usuários, né, e o Sicredi vem avançando muito em questão de robotização interna para otimizar processos, para, enfim, aquelas atividades operacionais que a gente fazia lá antigamente, que não agregavam muito valor, hoje o Sicredi procura fazer através da robotização, né? E dá oportunidade para que as pessoas, de fato, atuam em áreas onde que tu tem a possibilidade de desenvolver o seu conhecimento, desenvolver a tua criatividade no relacionamento com o associado. Então, cada vez mais a gente vai ver o Sicredi migrando as pessoas de uma área de simples processamento para as áreas de relacionamento com o associado, que é isso o nosso papel principal, é estar na comunidade, fazer o relacionamento e o que for operacional, cada vez mais vai ser feito de forma automatizada, por modelos estatísticos, onde o Sicredi hoje atua bastante na concessão de crédito, também bastante por modelos estatísticos já comprovados e testados. Então as pessoas elas vão cada vez mais sendo desafiadas a atuar no relacionamento com o associado. E tudo que é operacional, ainda nós vamos aí continuar com bastante pessoas por um longo tempo ainda, trabalhando nessa área, mas olhando num horizonte de longo prazo, a gente vai ver a demanda por pessoas em áreas de processamento interno cada vez menor.
Não, acredito que não vai ser extinta essas áreas. Claro, claro. Mas elas vão reduzir de tamanho, porque o foco do Sicredi sempre vai ser nas pessoas e não no processamento interno, enfim, em atividades que não agregam valor. Não, você tá falando, eu tô indo lá adiante, tu tá bem dentro, né, da questão de pessoas, né, é feito de pessoas para pessoas. E quando a gente chega, por exemplo, na Salgado Filho, né, a sensação é que tu não tá entrando apenas numa instituição financeira, tá entrando num local para fazer negócio. Assim, para ser com uma mistura de consultoria e não vou ali só para sacar dinheiro ou enfim para fazer aquilo o que eu preciso fazer, digamos, da vida financeira dentro de uma instituição. Mas mais assim, a sensação é que tem um coworking, consigo fazer uma reunião com um cliente, com um parceiro de negócios ou até mesmo com outro associado, né? E aí quando fala na questão da inovação é isso, deixar o processo cada vez mais simples da porta para dentro para que a gente consiga ter uma conexão da porta para fora entre associado e os colaboradores, né? Falando em momentos, né, de crescimento, de tomadas de decisões e de inovação, esse também foi um processo, né, que a gente precisou experienciar, né, que era mudar os modelos, né, de agência convencionais, né, tradicionais, que eram iguais às agências bancárias, né, com guichês de caixa que o Edson desenhou, né, e muito bem feito. Não, e foi muito importante cumprir o seu papel Cumpriu. Mas aí foi lá e desenhou diferente. Ele pegou de novo a cartolina. Não, vamos desenhar agora sem esses guichês, né? E a gente, há alguns anos, né, Jair, vem remodelando as agências, né? Trazendo essa cara de escritório de negócios, né? Desmistificando um ambiente pesado, né? Que é o ambiente financeiro, de processo, de problema, né? A pessoa vai na agência para resolver um problema. Então, hoje as pessoas vão na agência para trocar ideia, para fazer negócio, né? Para buscar uma consultoria financeira, né? E isso também fez com que o nosso negócio também avançasse muito nesse crescimento, que é o assunto que a gente está tratando aqui, né? E trazendo, o jeito contou coisas, né? De processo engraçadas, né? Mas a Salgado Filho, eu comecei na Salgado Filho também, o Jair era meu gestor na época. Né? Hoje se abre conta em qualquer lugar pelo aplicativo, né? Uma grande tecnologia que a gente tem, uma evolução que a gente teve. Mas na época eu sentava do lado do Jair, que eu era estagiária, ele ficava me monitorando para ver se ele ia me passar, né, de fase lá. E só eu tinha uma impressora, aquela, como é que é, contínua, né? Matricial. E só eu lá no Salgado Filho conseguia abrir conta poupança. Então, se qualquer pessoa que chegasse lá tinha que passar minha estagiária lá para abrir, porque eu tinha essa impressora que botava uma folha pré-impressa e que às vezes ficava errado ali, né? Então, coisas que vivi há 16 anos, né? E hoje as pessoas têm a liberdade de abrir poupança em qualquer momento. Então, é realmente uma evolução, né? Pensado muito no usuário, né? Pensado no nosso associado. E a evolução, pessoal, complementar, a evolução tecnológica, a evolução digital, enfim, ela está demandando menos operacional de todo o sistema financeiro, não só da cooperativa. Então, nós tínhamos lá 3, 4 caixas. Sim. E hoje a gente tem um e tá suficiente. E ela Então, muito em função também da evolução tecnológica, né? A cooperativa, como todo o sistema financeiro, se vale dessa evolução tecnológica. A gente está partindo agora para trabalhar com inteligência de dados, para entender um pouco melhor do nosso associado. A gente está com 120 mil associados, né? É humanamente impossível tu olhar o perfil de consumo de gastos de cada associado, né? Então, a gente vai ter que se valer da tecnologia para isso. Aí vender mais. Então, a tecnologia ela tem que ser nossa aliada para entender o momento de vida do associado e gerar informações lá para o pessoal da ponta e dizer, esse associado está nesse momento, a melhor solução que a gente tem para ele nesse momento é essa, e o pessoal tem uma assertividade na abordagem cada vez maior. Então, eu acho que a tecnologia e a evolução ela vem muito nesse sentido, para a gente entender o momento de vida dos nossos associados e poder ofertar soluções que vão, logicamente, atender essa expectativa dele. Então, a gente vê assim com grande potencial, né, e é uma realidade já, o avanço tecnológico para geração de informações de qualidade, para a gente
pessoal lá da ponta poder atender melhor o nosso associado. Eu queria complementar nessa evolução que estou conversando e eu viajei lá para o nosso escritório de negócio. Nós em São Lourenço, a gente tem uma característica na nossa região, que 50% da população reside no interior, né? E a gente levou uma experiência com o escritório de negócio na região da Boa Vista, como levar o Sicredi mais próximo das pessoas, mas sem espécie. Nós, inclusive, criamos preconceitos, né, de que talvez até não fosse andar tão bem por conta de que não tinha dinheiro e que o colono só vive com dinheiro. Não, se nós temos... Hoje está muito bem, o escritório vem crescendo, atendendo a demanda das pessoas, as pessoas satisfeitas, agradecidas por estarmos lá levando uma consultoria financeira. O cara vai do Sicredi, o associado vai do Sicredi lá falar com o Adriano, com a Sabrina, ele vai fazer negócio. Sim, ele vai para entender qual é a melhor época da lavoura dele, ou se quer fazer investimento. Então, a gente precisa quebrar paradigmas e entender que quanto mais tecnologia a gente entrega, mais tempo nós temos para levar relacionamento com os associados. Sicredi aumenta melhor tecnologia, as pessoas se autoatendem, menos gente dentro das agências e mais número de colaboradores. Ou seja, diferente do que o mercado financeiro faz encerrando agências, nós não diminuímos o número de colaboradores. Aumentamos porque entendemos que o melhor de tudo é o relacionamento, é estar junto com as comunidades avaliando as possibilidades, oportunidades de negócio. Até pelo que o Cláudio está falando, o pessoal está falando, cada vez mais, né, o Sicredi vai buscar dar um novo sentido para suas agências. À medida que as pessoas passam ou diminuem, né, o uso do papel moeda, fica mais fácil você facilitar, né, na redundância, o acesso das pessoas. Né? A gente vai chegar num ponto de não ter mais porta de segurança, a gente não vai ter a necessidade de segurança. Isso diminui custos, né, obviamente, mas para isso a gente não pode ter papel moeda dentro das agências. Talvez o futuro vai ser você ter algum local separado da agência, um autoatendimento com dinheiro para quem tem ainda necessidade. Claro que cada vez é muito menos essa necessidade, por todos os meios de pagamento que existem hoje. E as agências vão ter que ter uma nova finalidade. Para que serve aquele espaço? Né? O espaço vai ser para fazer relacionamento com os associados, fazer negócio, mas que não exige ter papel moeda lá. Então, o acesso das pessoas vai ser mais não vai ter barreira de porta de segurança, de passar por guarda, e vai ser um acesso mais facilitado e a gente vai começar a dar mais sentido para um espaço físico, olhando só por relacionamento. Ouvindo vocês assim, pensando, né, como é difícil a gente manter o posicionamento, manter valor, manter cultura e guardar isso e fazer com que isso perpetue e passe, né, de geração em geração ali, que, né, a gente está aí há 120 anos no sistema, 40 da cooperativa, e fazer com que isso efetivamente vá passando, né, e quando vocês falam assim, a gente está abraçando a tecnologia, ela também está no DNA, a gente está olhando para isso, a gente está olhando para o mercado, a gente está entregando o que os consumidores, de modo geral, querem e precisam, mas o que eu fico assim feliz em ver é como vocês conseguem abraçar a tecnologia, mas sem perder valor, sem perder essa conexão que é o elemento chave, né, do negócio. E acho que, ouvindo vocês, eu acredito que seja também um dos principais fatores de crescimento, né, de desenvolvimento da cooperativa. A tecnologia, diferente de várias outras instituições, enfim, não só financeiras, né? A tecnologia ela veio muito para reduzir mão de obra.
Perfeito? Aham. É. E no caso do Sicredi, lógico que a gente vem em abertura de novas agências, mas a tecnologia, a gente vem aumentando o nosso número de colaboradores. Com o uso de tecnologia, a gente vem mantendo as mesmas equipes nas agências. Por quê? Tem a demanda do relacionamento. Então a tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Perfeito. O fim é sempre o relacionamento. Então as pessoas hoje nas agências, elas têm uma carga operacional menor, ela deve ser menor ainda e precisa ser menor ainda. E a cooperativa e o próprio sistema Sicredi vem trabalhando para essa carga operacional para o colaborador ela seja menor, cada vez menor. Mas a gente não vem diminuindo o número de colaboradores das agências de forma significativa. A gente vem mantendo o quadro porque essas pessoas elas estão tendo uma outra atividade muito importante, que é o relacionamento, que é estar próximo da comunidade, fazendo os programas de relacionamento, atuando que nem a cooperativa atuou muito esse ano na questão das enchentes. Os colaboradores das agências se envolveram muito em atividades sociais, atividades ali de limpeza, de ajudar a limpeza de casas, enfim, todo o trabalho de distribuição de gêneros alimentícios, de produtos de primeira necessidade para atendimento do pessoal atingido pelas enchentes. Então as pessoas elas estão nas agências também para essas atividades. Então, por isso que a tecnologia, no nosso caso, ela não veio para reduzir pessoas. Ela veio para melhorar processos, mas as pessoas elas estão sendo direcionadas para atividades de agregação de valor, para atividades de relacionamento, seja relacionamento de negócio ou seja de relacionamento social na comunidade. Então, a gente vê a tecnologia como um meio aliado para que as pessoas tenham mais tempo de fazer essa atividade que é tão importante, e a nossa essência, né, do cooperativismo é de ter os dois pinheiros, né, sempre fortes e de preferência assim, do mesmo tamanho, crescerem na mesma proporção. E quando tu olha o modelo, né, para a gente manter esse modelo de relacionamento, essa cultura, o cooperativismo, o Sicredi, ele precisa, e vem fazendo isso, fazer a sucessão interna. Né? Os cargos chaves, liderança e tal, precisa ser de pessoas que estão vivendo essa cultura. A gente não pode trazer em cargos de liderança pessoas que venham de outro mercado que não têm essa cultura. Para não romper, né, esse processo que a gente entende que é o mais adequado com o nosso modelo de negócio. Então, todo esse processo de você ter um processo de sucessão interna, né, preparar a gente para assumir os cargos de liderança é importante. Claro que muitas vezes no processo de expansão isso possa ser um pouco mais lento, né, porque você não consegue nessa velocidade formar tantas pessoas. Mas ele é importante, porque as pessoas que já vivenciam essa cultura, esse modelo, elas conseguem aplicar muito mais fácil. Né? Elas não entram num conflito de entendimento. Então, e na liderança a gente pensa da mesma forma, na alta liderança também. Quer dizer, que a gente consiga fazer esse processo usando pessoas que já estão dentro da cooperativa, né, dando continuidade àquilo que vem dando certo. Então é nesse sentido que a gente imagina a cooperativa no futuro, né, que ela precisa, né, oxigenar e ter pessoas sempre preparadas. E para continuar crescendo, vai precisar, como diz o Jair, aqui, né, de mais pessoas, né? E entrando e vivendo, né, essa cultura. Aí falando um pouco, a gente falou um pouco de negócios, né, sempre trazendo a questão do social, mas o impacto na comunidade acho que é legal trazer, né, e tem dados do Sicredi. Quando ele participa, ele tem instituição financeira em determinado município, ele muda, o município tem valores de desenvolvimento melhores, ele consegue ter uma abrangência social grande. E aí gostaria que vocês comentassem alguns projetos, né, que ao longo desses 40 anos vocês viram aconteceram e foram, né, feitos junto com a cooperativa. Quer falar? Eu sei que tem um monte, né? Às vezes vai pegar um, assim, o outro, né? Vamos pensar. Projetos. Acho que a gente tem uma grande preocupação com os projetos sociais, para que eles
cada vez mais eles se tornem autossustentáveis, né. Eu acho que a gente fez um trabalho no passado de pensar sobre isso, então hoje a gente já vem apoiando as entidades, porque a gente sabe que a assistência ela é necessária, né, o mínimo básico, grande parte dos projetos eles demandam isso, né, e a gente, até em função até de situações, a gente viveu pandemia, a gente viveu enchente, ela foi e ela é necessária, né. Então hoje a gente vem estimulando junto às entidades para que eles consigam realizar projetos, né, que possam, manter a sua própria instituição, a sua própria ONG, né. Então a gente tem hoje um projeto do CAEX, né, que é um projeto que eles produzem, né, são dependentes químicos que estão por adesão, né, não são jovens, né, enfim. Até a gente teve um apoio deles numa outra ação social que a gente teve lá na Z3, eles apoiaram. Enfim, as pessoas vão cooperando, o ciclo do cooperativismo é uma coisa muito interessante, assim. E lá na CAEX eles têm essa produção, que é para próprio sustento deles, e eles também fazem a venda desses produtos. Então foram hortas que, através, né, de um projeto escrito, que não foi só dessa vez, já é um projeto assistido há um tempo, a gente contribui, né, com os insumos, né, com materiais, para que eles possam fazer essa atividade. Então, é uma atividade que apoia na própria terapia deles, né, e ajuda economicamente, né. Então, são vários, a gente tem outros mini indústrias, né, que produzem, por exemplo, falando de sustentabilidade, de produzir, tirar aquele óleo para produzir produtos de higiene, né, enfim, que também é um projeto. Tem o projeto dos catadores, né, que também a gente apoiou. E fora aquele apoio que a gente faz, que me engrandece muito assim também, com as crianças, né, que eu acho que não existe semente melhor do que com as crianças. Então a gente tem muitos projetos que a gente trabalha música, que a gente trabalha terapias, né, dentro de escolas ou de ONGs, né, alguns ligados à saúde, né, então a gente consegue aí ajudar o nosso município. A gente tem um projeto que há anos também é assistido, que é do câncer de mama, né, que é uma ONG que apoia mulheres em vulnerabilidade que não conseguem acessar o diagnóstico. Então, há muito tempo o Sicredi vem apoiando esse projeto. A gente ajuda o nosso sistema único de saúde, a gente ajuda o nosso município a tirar essas pessoas da fila, né, para que acessem o tratamento mais rápido. A gente está contribuindo com o custo, né, do todo, e ajudando essas pessoas a conseguirem a cura ou a conseguirem, né, enfim, tratar com mais rapidez, né, dando qualidade também. Então, são inúmeras coisas que a gente consegue apoiar, que veio de rápido. Não sei se o Cláudio lembra de mais situações lá do município, né, Cláudio? Eu me veio à mente agora uma situação muito recente, de uma escola que o diretor se comunicou conosco lá e queria uma palestra sobre inovação para alunos do ensino médio, de 16, 17 anos, que não sabiam muito bem o que queriam para frente. O que a gente fez? A gente convidou o colega lá do Rampa, como é o nome do menino? Ismael. O Ismael. O Ismael veio, entregou uma palestra sobre inovação, e a gente pegou esses 40 alunos, colocamos dentro do ônibus na outra semana e levamos ele até Pelotas, no Rampa, onde o Sicredi já está lá, e também no Parque Tecnológico, levando para esses alunos que são do interior outras realidades, mostrando para eles. Então, acredito que é dessa forma que as pessoas já nos enxergam. O diretor ligou lá para a gente, dizendo aonde que o Sicredi pode me ajudar com inovação para esses alunos. E a gente já tinha ido lá, já tinha aplicado educação financeira, já tinha contribuído com a escola também com aprovação no Fundo Social, com projetos para desenvolvimento. Enfim, como esse também, agora também nós tivemos recentemente, nessas enchentes, nós tivemos auxílio em São Lourenço em 100 famílias, entregamos mais de 500 mil em produtos de
geladeira, fogão, colchão, enfim. Então, quer dizer, são vários. A gente poderia ficar mais uma hora. Estou falando aqui, me vem também uma série de exemplos, assim. Eu acho que os maiores projetos, vamos dizer assim, que o Sicredi consegue ter é a parceria com entidades. Eu acho que esse é o segredo que não é segredo, né? Que a gente consegue estar presente em vários lugares através de parcerias. O Cláudio falava do Rampa. É um projeto que a gente aposta, a gente está lá dentro com uma estrutura para atender o hub de inovação lá do Rampa, assim como a gente está no Parque Tecnológico em Pelotas também, com atuação, para estar próximo e não só olhar a inovação, o que tem disponível para a gente, para a cooperativa, mas apoiar a inovação do município de Pelotas e da região para que todo o ecossistema de inovação também se fortaleça e saiam daí iniciativas que vão melhorar a vida da região, não especificamente ou não necessariamente a vida do Sicredi. Sim. Entendeu? Então o Sicredi está junto, não pensando em si, mas pensando na comunidade, como a inovação de Pelotas ela pode crescer, pode aumentar, pode gerar bons projetos para desenvolver o município ou a região como um todo. Assim como a gente está próximo também do Parque Tecnológico de Rio Grande com esse intuito de estar presente, apoiando naquilo que é possível a gente apoiar, lógico, junto com todas as demais entidades que fazem parte, mas com esse propósito de melhorar a vida da região, do município, da região como um todo. Então esse é um dos grandes objetivos também da gente estar presente, e eu vejo assim como um segredo, é a parceria que a gente tem com entidades. Sabe? As entidades nos ajudam muito a gente fazer o nosso trabalho social. Maravilha, pessoal. Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar que a gente não tenha tocado no assunto, enfim? Eu tenho uma situação, uma coisa que eu olhando assim para um futuro até dizer de longo prazo. Claro, claro. O que a gente percebe hoje em dia na população de forma geral, a gente percebe está começando assim um movimento de uma evolução de uma consciência coletiva maior. Da atenção que as pessoas não esperam mais, por exemplo, de uma loja que ela venda somente aquele produto. Elas não esperam que, sei lá, pegar um exemplo qualquer, um posto de combustível somente venda gasolina. Entendeu? A evolução coletiva ela está esperando mais das organizações, das instituições. Qual é o retorno que a gente está deixando para a comunidade? A gente extrai da comunidade o que a gente devolve. Então, isso naquela espiral que eu comentei antes, que a gente tinha uma espiral pequena e depois houve uma curva de inflexão, eu acredito que na evolução da consciência das pessoas também isso deve acontecer. Hoje ainda é muito incipiente as pessoas pensarem do qual é o retorno que a empresa está dando para a comunidade. Isso eu acho que vai crescer cada vez mais. E o Sicredi, na minha visão, eu acho que está se preparando para isso. As pessoas vão esperar mais das instituições, e o Sicredi, nesse ponto, eu acredito que a gente já vem fazendo um dever de casa, temos muito a fazer, logicamente, mas eu acho que a gente já vem se preparando para atender essa evolução da consciência coletiva das pessoas. Olharem, Sicredi, entre o Sicredi ou outra instituição, qual está devolvendo mais para a comunidade? Perfeito. Entendeu? E não é só serviço financeiro, né? O que a gente devolve para a comunidade. E eu acho que as pessoas vão perceber isso cada vez mais. Então, eu acho que o nosso grande desafio para o futuro é como manter isso ativo, vivo e crescendo cada vez mais. Porque a expectativa, no momento que a gente faz todas essas ações assim na comunidade, a expectativa também aumenta. A gente não pode fazer menos. Sim, a régua sobe. A régua sobe, a comunidade nos vê como um aliado importante, daqui a pouco o poder público vai começar a nos ver e já está nos vendo como um aliado importante para fazer, às vezes, aquilo que eles não conseguem fazer, mas tem necessidade e estão vendo, também o poder público está vendo o Sicredi com bons olhos nesse sentido. Então, como a gente vai conseguir ter braços para fazer cada vez mais? E aí, voltando lá, o ponto, a importância da tecnologia para resolver dores internas, para
liberar os nossos amigos aqui a fazer cada vez mais negócios, porque o negócio é o que dá sustentação para o pinheiro social. Sim. Então, eu acredito que a sociedade vai exigir cada vez mais das instituições essa contrapartida. Cada vez que as pessoas, a nova geração vai assumindo o protagonismo na comunidade, eu acho que vai demandar isso das organizações muito mais forte nos próximos anos. E eu acho que a gente está sem falsa pretensão, eu acredito que a gente está nesse caminho de cada vez mais proporcionar um retorno maior para as comunidades. Dentro que o Jair fala, né? Eu acredito, né? E é isso, né? O Sicredi dobra de tamanho a cada 4 anos. Sim, né? Ele dobra tanto no crédito, como na captação de depósitos, como no patrimônio que é necessário, né? Porque você precisa de patrimônio para dar sustentabilidade ao teu crescimento. E a sociedade está entregando, quer dizer, fazendo uma instituição dobrar de tamanho a cada 4 anos, há mais de 20 anos acontece isso na cooperativa, né? Em todos os sistemas Sicredi está acontecendo assim. É um sinal claro que a sociedade está entendendo o nosso propósito, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente procura, cada vez mais a gente precisa ter estrutura para atender, né? O modelo é esse, né? O modelo que a gente entende é presencial, é de apoio e só vai fazer crescer, né? A gente tem que manter uma estrutura para suportar tudo isso, porque crescer 20 a 25% ao ano, né, é bastante forte. Então, mas vem acontecendo há vários anos. E eu acho que o Sicredi vai ser isso, vai ser uma das maiores instituições, né, do país. E em a questão de 10, 15, 20 anos, a gente vai ter, né, uma representatividade muito maior do que a gente é hoje, né? Então, se preparem para atender a demanda daí. Quartar a mano em todos os desafios. Todos vai ter. Será? Talvez só o bônus. Tenho certeza. A gente tem que estar fortalecido, a gente busca esse fortalecimento, né, Cláudio? E o mais legal é que a gente tem uma natureza de negócio a nosso favor, né, que faz com que a gente busque isso. Então, cooperar nunca vai ser ruim, né? Cooperar com as pessoas, esse espírito de prosperar e apoiar nunca, não vai cair de moda nunca na minha visão, né? Então, só tende a melhorar com certeza. Dificilmente uma pessoa, né, Bianca, que trabalha numa instituição que ajuda outras pessoas não vai ficar satisfeita. Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser as pessoas melhor, né? O Leonardo deixou uma frase aqui, o Leonardo Silva, que era: só não é associado quem não conhece o modelo. A gente tem essa dificuldade, né, de entender o porquê. Só não se associa se o Mega não conhece. Humildemente, eu penso que acho que tem muito a ver com o que o Jair falou. Eu acho que o cooperativismo, ele é um entendimento, né? E ele é uma consciência, né, Jair? Hoje tu recém falou sobre isso, né? O quanto a gente vem buscando essas consciências, né, de colaborar. Então, acho que também está muito no individual, um avanço sobre isso, sobre entender o que de fato eu posso fazer só o meu e tá tudo certo. Não, eu faço o meu e posso apoiar muito mais gente. Acho que é consciência mesmo, acho que as pessoas são diversas e nem todas estão ainda, né, pensando assim. Eu acredito que a velocidade que a gente vai ter, e já vem tendo uma boa velocidade, é muito em função dos investimentos que a gente faz em educação. Perfeito. Quem não conhece, é nosso papel levar a educação para essas pessoas. E o Sicredi tem tido uns programas assim, tem aplicado uns programas muito interessantes na área de educação, cooperativas escolares, própria educação financeira, lá, cooperação na ponta do lápis, programa União Faz a Vida. É lógico que por estrutura a gente ainda não consegue levar a todos os municípios, depende da parceria com os municípios. Cooperativas escolares, a gente não tem braço de colocar isso em todos os municípios, está avançando bastante, mas a velocidade maior, a gente vai depender muito da educação como um todo, até mesmo da educação das pessoas que não estão dentro de sala de aula. E aí entra o papel das entidades, né? As entidades de classe também nos apoiarem a levar o cooperativismo para os seus
os seus associados, enfim, eu acho que é um trabalho coletivo de conscientização da importância do cooperativismo que a gente está fazendo, né? Mas cada vez mais, se a gente conseguir aumentar essa velocidade, a gente também vai ter esse crescimento exponencial que a gente vem tendo cada vez mais forte. É isso, tu pensar que o Sicredi foi eleito, né, a melhor empresa para você trabalhar, e empresas que têm no seu conglomerado mais de 10 mil pessoas, 10 mil colaboradoras, né, a gente começa a entender que a pessoa trabalhando feliz, ela acaba fazendo mais, né, e atendendo melhor. Você hoje, com mais de 100 mil associados, se você tiver 50%, 60% dessas pessoas falando bem, vocês imaginam o potencial de crescimento. Isso olhando a nossa cooperativa, se olhar o sistema todo. Quer dizer, cada vez mais conhecido, cada vez mais falado, né, de uma maneira positiva. Prepara que vai vir, demanda bastante. Eu acho que a gente chegou num ponto, como o Jair falou, agora a curva ela é muito forte. Celebrando os 40 anos, rumando a dobrar o volume de associados já em seguida. Dobrar, Vamos esperar os 4, 5 anos, né? É dentro daquele processo. Mas eu acredito que em 4 anos, já desconsiderando, a gente deve chegar a mais de 140 mil, né? 40% em 2 anos. Mas assim, Em mais está aí, 30 a gente chega a 200 mil. Imagina. Mas tá aí, piscou, passou, tchê. não, com certeza, 2030 chega a 200 mil, nós estamos em 24. Não. Passa ali, sente toando, passa voando. Não, e assim não passa longe. São 5 anos ainda para trabalhar muita coisa. Passa longe. Muito bem, então, pessoal, chegamos na finaleira, né, desse episódio aqui. Quero agradecer a presença de vocês por contextualizar, trazer mais informações, principalmente para aquele pessoal que está se associando agora, que está chegando no Sicredi, entendendo o que é o cooperativismo, para aquele colaborador, né, que também está nesse processo, assim, vai poder ouvir da palavra de vocês, né, um pouco da experiência ou do porquê que se chegou em todo esse tamanho, e também já tendo uma noção do desafio que vem pela frente e que continuará vindo, né. Então quero aqui agradecer a presença, então, né, do Edson Marques, do Jair Jacobo, a Bianca Hopke e também do Cláudio Chaves Claudião. Pessoal, obrigado por estar aqui, por compartilhar, e agradecer mais uma vez, e daqui a pouco temos mais um episódio aqui do Pode Cooperar. Então, obrigado, pessoal.